Hoje vamos falar sobre os níveis evolutivos em Digimon e como a diferença de nível em si não significa automaticamente ganhar ou perder. Obviamente irei falar sobre cada nível evolutivo para então chegarmos no tópico do combate. E vamos de começo com o Yoneki 1 e Yoneki 2, que são os níveis BB1 e BB2, que como o nome já diz, são bebês, que em geral são Digimons fofos e que ainda não possuem habilidades de combate. E especificamente o BB1, eles possuem dados muito instáveis, e geralmente o tempo de evolução deles para BB2 é extremamente curto, quando virar, sei lá, 1 hora depois que nasceram. Pois justamente eles estão em desenvolvimento para evoluir ao nível Seishouki, ou criança, que já é bem mais desenvolvido e apto para o combate. Combates esses que irão influenciar em suas formas futuras, junto com seus hábitos, personalidade, o que aquele Digimon come. Vou usar de exemplo o Agumon, que ao realizar diversas batalhas e ter hábitos de alimentação parecidos com Digimons como Greymon, Tyrannomon ou Growmon, as chances que ele tem de evoluir para uma dessas espécies são bem maiores. E se por algum acaso ele tiver uma personalidade mais agressiva, ele pode até mesmo virar variantes de outras cores, que geralmente são mais violentos. Ou se ele tiver uma personalidade de um herói que quer proteger os mais fracos, ele pode virar de espécies como o Leomon, que é tratado como o herói dos mais fracos. Continuando, temos o Seijukuki, o nível adulto. Dessa forma, o Digimon já é muito mais forte e inteligente, e esse nível já pode ser considerado um ser totalmente desenvolvido, pois a maioria dos Digimons não consegue passar desse nível por métodos normais. Então, se tiver um método mais fácil, eles irão recorrer a esse, como por exemplo, o Greymon, que se quiser ficar mais forte de um jeito fácil e rápido, ele irá recorrer à mecanização, se tornando um poderoso Metal Greymon. Outro método fácil é a Joy-Time Progress, que é a Jogress Shinka, que dois indivíduos se fundem para se tornar um ser completamente novo, que pode ou não ter características dos Digimons anteriores a ele. O Eldramon, por exemplo, é um caso de Jogress que mantém características tanto do Exvemon quanto do Stingmon. Outro método para facilitar a evolução é a Digicross, que é a junção de dois ou mais seres para se tornar uma nova forma daquele que é o centro da Digicross. Por exemplo, o Shoutmon Cross Tree surge quando o Shoutmon inicia a Digicross e se funde com o Ballistamon e o Dorulumon. Inclusive podem ser inseridos mais integrantes para aumentar o poder daquele ser. Por exemplo, se o Starmon se juntar ao Cross Tree, ele virará o Cross 4. Se o Sparamon se juntar também, ele virará o Cross 5. E por aí vai, não existe limite para os integrantes da Digicross. E diferente da Jogress, a Digicross não funde o DNA dos indivíduos, ou seja, eles são cada um uma consciência separada, por mais que só tenha um controlando o corpo, tem a cabeça principal, a mente principal. E por causa disso, se alguma parte dos integrantes for gravemente atingida, a Digicross se desfaz. Por exemplo, se acertarem o ombro do Cross Tree uma força extremamente... como é que eu posso dizer? Um extremo poder, e for um dano grave, na parte, por exemplo, do Dorulumon, o Cross Tree vai se desfazer. Agora, se for uma Digicross, tipo assim, um Digimon fruto de uma Digicross, que conseguiu evoluir, ele não será mais considerado uma Digicross, não serão mais dois seres, serão um ser só. Por exemplo, o Metal Greymon, que ele vira Jikyu Greymon, e vira um ser só. Agora nós temos o Kanzentai, que é o nível perfeito. Apenas os Digimons do nível adulto mais fortes conseguem atingir esse nível, sem usar nenhum método para facilitar. E acaba sendo algo extremamente recompensador, pois o aumento de poder é muito alto, e quando visto na natureza, eles geralmente são líderes de bandos, justamente por serem os mais fortes de seus respectivos grupos. E se o nível adulto já era difícil de avançar, no perfeito é mais ainda, pois mesmo que aquele Digimon seja o mais forte de seu bando, as chances de ele evoluir ainda assim são extremamente baixas. E obviamente existe um jeito de facilitar isso. Como eu já disse antes, mecanização. Se o Metal Greymon desse tipo se mecanizar por completo, ele se tornará um Blitz Greymon. E Jogress e Digicross continuam sendo métodos extremamente úteis para o Digimon evoluir. Já que, né, eles precisam sobreviver no mundo digital, pois no mundo digital é comer ou ser devorado. Antes de falar do nível Mega, irei falar do nível Armadura e do nível Híbrido. Começando pela Armadura, que é um nível exclusivo para evoluções do Digimental, ou de jogo, como ficou na dublagem aqui. E o ganho de força vai depender do quão forte o usuário era na hora da evolução. Por exemplo, se o Vemon usar o Digimental da Coragem e a força dele for de um Digimon de nível criança padrão, então aquele Fladramon terá uma força equivalente a um Digimon de nível adulto. Mas agora, se ele conseguir peitar níveis adultos ou até níveis acima, na hora de evoluir ele vai virar um Fladramon com uma força equivalente de um nível perfeito, ou até mesmo um Mega. Só que para usar o Digimental é necessário que o Digimon seja compatível.
pois se ele não for, pode ficar mais fraco até mesmo morrer. Por exemplo, se um Numemon tenta usar o Digimento da Coragem, ele pode acabar morrendo até ficando mais fraco do que já é. Agora o Vemon já é uma espécie compatível, vai ser muito mais forte. Justamente que os Digimentals são algo antigo, então é comum que Digimons da era antiga, como Vemon, Hawkmon e Armadimon, tenham uma compatibilidade muito maior com esses itens e, consequentemente, ficam muito mais fortes. Agora falando sobre o nível híbrido, que é um nível exclusivo dos espíritos descendentes dos 10 guerreiros lendários, e ele possui algumas semelhanças com o nível armadura. Por exemplo, de quanto mais forte o usuário, mais forte será aquela forma que ele irá virar. No entanto, os espíritos não possuem restrição de compatibilidade, podem ser usados por qualquer um. Como é mostrado no anime, o Shamamon virando um Fritramon extremamente furioso. E os espíritos possuem classes para cada categoria. Os de nível adulto são os espíritos humanos, os espíritos feras são da classe perfeita, os espíritos transcendentais e double spirits são da classe extrema. E nesse nível, se o usuário conseguir usar ambos os espíritos humano e fera, ele conseguirá usar a Slide Evolution para transicionar de uma forma para outra, para se adaptar melhor ao combate em que está, como por exemplo no próprio combate do Agnimon contra o Gigasmon, que ele fica trocando de Agnimon para Vritramon ou de Vritramon para Agnimon, por causa da situação do combate, para poder se adaptar melhor na situação que o combate está atualmente. E, inclusive não é tão fácil assim quanto parece usar os espíritos, pois principalmente os espíritos fera, você tem que ter uma mentalidade muito forte para poder controlá-los, já que, né, são feras indomáveis. Como, por exemplo, de novo, o exemplo do Shamamon. Ele não tinha uma mente tão forte assim, e ele acabou sendo consumido pelo Vitramon e ficando louco. E a mesma coisa quase aconteceu com o Takuya. Só quando ele conseguiu confiança suficiente para conseguir dominar aquele espírito, que o Vitramon não passou a dominar ele que passou a controlar o Vitramon. Então não é tão fácil assim usar um espírito, principalmente os feras. E finalmente temos o Kyukokutai, o nível Mega. Essa que é a evolução mais rara de se acontecer no mundo digital, tendo pouquíssimos Digimons chegar nesse nível. E aos poucos que chegaram, eles conseguem uma força e velocidade que nem se compara às suas formas anteriores. E para pra pensar, se hoje em dia no mundo digital já era difícil, na era antiga era mais ainda. Na era antiga, antes dos 10 guerreiros lendários, o nível Mega era dito como um mito, como algo que não existia. Só depois que os 10 guerreiros lendários morreram, que o nível Mega foi algo possível. E, inclusive, evoluir para perfeito, era quase impossível na época. Então, para ver como os 10 guerreiros lendários são extremamente importantes para a história do mundo digital. Bom, existe também um nível, que é o Chou Kyukokutai, o Super Mega. Que são Digimons Megas que superaram o poder do próprio nível, como Omegamon, Ultra Force Vedramon Future Mode, Jazzmon GX. Por aí vai, é até uma listinha relativamente grande, com, se eu não me engano, uns 30 e poucos Digimons que chegam a esse título. Mas não é um título oficial, é um título criado por fã, principalmente por causa do mangá de V-Tamer. O mangá de V-Tamer diz que o Demon quer virar o Digimon Chou Kyukokutai, Super Mega. E aí, por causa disso, os fãs acabaram criando esse termo, que serve para esses Digimons, que conseguiram passar o nível Mega. Algo que ajuda muito para o desenvolvimento de um Digimon é o auxílio de um parceiro humano. Graças ao vínculo criado entre eles, o potencial daquele Digimon consegue ser extraído ao máximo possível. Tanto que é por isso que nós geralmente vemos os Digimons protagonistas, né, virando níveis Megas, justamente porque todo o potencial deles está sendo extraído naquele momento. Então, é comum que eles consigam atingir os níveis Megas muito mais fácil do que qualquer outro Digimon. E, inclusive, em Digimon Tamers é dito isso. A Renamon, se não me engano, fala que pelo Impimon não ter parceiros, diferente dela, ele não consegue evoluir. Ele não consegue evoluir com tanta facilidade como a Renamon consegue, justamente porque a Hulk está extraindo todo o potencial dela. E a mesma coisa vale para todo mundo, na verdade, para todas as séries. Agora, finalmente indo pro tópico do combate, muita gente pensa que diferença de nível evolutivo ou evolução durante a batalha são o que já decidem quem vai ganhar ou quem vai perder. Sendo que, cara, uma batalha é muito mais que só nível. E o mangá de V-Tamer é o melhor exemplo disso, pois a gente tem o Zero Maru na forma de Vedramon. De novo, Vedramon. Derrotando vários Digimons de nível perfeito, como Triceramon, Vandemon, Metalgremon, Skullsatamon, Marine Devimon e o Mega Dramon. Pois tem toda uma estratégia para derrotá-los. E graças ao Taichi, o Zero Maru tem todo o seu potencial extraído. E junto disso ainda tem os vários overrides que ele passa para se fortalecer.
E continuando no V-Tamer, na batalha contra o Deathmon, mesmo quando o Zero evolui pra Aerovedramon, ele não ganha automaticamente, e ainda passa bastante sufoco na batalha, precisando de novo de alguma estratégia pra ganhar dele. E finalizando, finalmente, né, a parte do V-Tamer, a gente tem o Zoromaru derrotando um fucking Omegamon. E é só isso que eu vou elaborar, pois vão ler V-Tamer, porque V-Tamer é muito bom. É sério, é literalmente o melhor mangá da franquia. Agora, indo por exemplo mais recente, temos Digimon Ghost Game. Tem várias cenas de Digimons de níveis diferentes se enfrentando de igual para igual. Tipo Chaos Gamamon peitando Yatagaramon, Battle Gamamon destruindo o golpe do Pumpmon, Tesla Jellimon derrotando Frozomon, Simbanguramon derrotando Splashmon na base da estratégia. E por fim, praticamente todas as aparições do Ghouls Gamamon. Ele derrotava os Digimons que eram de nível maior que ele, e quando ele vira Regulusmon ele peita 3 de nível Mega de uma só vez. E tem um motivo pra isso, que é o GRB Factor do corpo dele, que o deixa ridiculamente mais forte. Tudo isso que eu falei mostra que nível não significa tudo. Os fatores externos também são importantes na batalha. Mas muita gente ignora isso só porque o inimigo é de nível superior, o herói só venceu por causa do roteiro e blá blá blá. E mais um monte de besteira que essa comunidade costuma falar sem nem ao menos pesquisar, sei lá, nem uma linha. E pra terminar esse vídeo, tem algo que é muito importante, que as pessoas só não entendem, que é que Digimons são uma espécie, e nenhum indivíduo da mesma espécie vai ter a mesma força que o outro. Eu falo isso, pois eu tava revendo no YouTube a luta de Ultimate Cross 4B contra o Lucemon, e nos comentários tinha gente dizendo que era a forçação do roteiro, por causa do Lucemon de Frontier, e isso é algo que é só prestar atenção no anime. O Lucemon de Frontier foi criado para ser a imagem de Deus, ou seja, ele tem que ser ridiculamente mais forte que os outros da sua própria espécie. E o de Crosswatch não foi criado a partir da imagem de Deus, ou seja, ele tem muito menos poder, e ainda era um capanga da Lilithmon, ou seja, a Lilithmon era muito mais forte que ele, mostrando que era só um Digimon da espécie Lucemon. Outro exemplo são os Royal Knights. Eles têm que ser mais fortes que os Digimon da sua própria espécie, pois eles são a guarda de Deus. E não, o Omegamon do Taichi Yamato, Magnamon do Daisuke e o Dukemon do Takato não são mais fortes que os Royal Knights dessas espécies. De novo, é só prestar atenção e, se necessário, dar uma rápida pesquisada, que isso evita de criar muita teoria idiota, tipo Ancient Lucemon. E eu não vou entrar em detalhe nisso, senão eu vou derreter o meu cérebro aqui, e não é esse o meu objetivo desse vídeo. Bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, e se eu falei alguma besteira ou esqueci de algo, sinta-se à vontade para apontar. E de preferência com educação, tá? Por favor. E também considere se inscrever, dar like, compartilhar, aquele negócio todo. E muito obrigado por me ver até aqui. Até a próxima e adiós!